Bom dia a todos. Eu sou o Jair Roberto, bolsista do PET Agronomia, e é com grande satisfação que venho da abertura do último dia do curso de Interpretação de Análise Química e Foliar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram presentes com a gente durante essa semana, aqui no Google Meet, o pessoal que conseguiu se inscrever no curso, que está presente aqui durante toda a semana. Espero que o curso tenha alcançado as expectativas que vocês tinham sobre o curso. Quando a gente pensou em elaborar esse curso, montar o roteiro dele juntamente com o professor Natália, a gente buscou abordar assuntos que a gente via que existia um grande déficit na nossa graduação, sendo que são assuntos de extrema importância na carreira do engenheiro agrônomo, e como o professor já falou várias vezes, durante o nosso curso, são assuntos essenciais para um engenheiro agrônomo que ele deve conhecer. Então, a gente gostaria de agradecer vocês por estarem aqui. Gostaria de agradecer também ao professor Natália por ter aceitado o convite, por ter ministrado com tanta maestria esse curso, então, ter repassado o conteúdo tão bem, ser uma pessoa tão acessível que a gente consegue entrar em contato muito fácil. Espero, professor Natália, que nas nossas próximas atividades, quem sabe nos próximos anos, a gente consiga continuar tendo esse contato entre o senhor e o PET, para a gente continuar realizando atividades relacionada à nutrição de plantas, relacionada à relação solo-planta, para a gente continuar difundindo esse conhecimento em relação à nutrição. Gostaria de agradecer também ao pessoal do YouTube, que tirou seu tempo aí para assistir o nosso curso aqui, que foi gravado durante a manhã. E gostaria de reforçar também que qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários, e posteriormente a gente vai estar possivelmente entrando em contato com o professor se surgir mais alguma dúvida, para tentar tirar essas dúvidas de vocês, certo? E agora eu gostaria de passar a palavra para o professor Natália, para ele dar continuidade ao nosso último dia de curso. Muito obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado, Jair, pelas palavras, né? E, antes de mais nada, conto comigo sempre. É uma satisfação muito grande ter vocês, um grupo seleto, que em 2019, nós fizemos um curso presencial muito bom. Eu gostei muito daquela oportunidade de ter participado junto com vocês do curso. E dessa vez, infelizmente, por conta da pandemia, tivemos esses problemas todos, né? E vocês viram a minha falta de habilidade com o computador aqui, mas de qualquer forma a gente tentou fazer o melhor possível. Mas de qualquer forma eu me coloco à disposição, permaneço sempre à disposição de vocês aqui, sempre que precisarem. E quando voltar o contato presencial de novo na universidade, nós estamos lá, minha sala é pertinho da sala de vocês, do PET, e nós estamos sempre lá à disposição de vocês, né? A nossa última aula hoje, né, infelizmente, né, isso estava sendo bastante interessante para a gente, mas, de toda forma, sempre tem um começo, meio e fim as coisas, e eu gostaria de, desse último dia aqui, colocar para vocês algumas coisas que eu acho que são importantes e que normalmente eu coloco mais para o pessoal da pós-graduação, até do que para o pessoal da graduação, mesmo na época em que eu dava aula na graduação, né? Mas eu acho, o que eu fico pensando sempre é assim, vocês como um grupo seleto que estão aí tentando, né, mesmo durante a pandemia, evoluir dentro daquilo que é esperado, vocês merecem alguma observação diferente. Então, algumas coisas que eu vou apresentar para vocês aqui com o intuito, mais do que tudo, de mostrar também que durante esse tempo todo que a gente trabalhou, não eu sozinho, vários colegas, né, isso sempre é uma parceria, sempre é alguma coisa que a gente faz em conjunto, nós também evoluímos, né, naquilo que a gente vinha fazendo, né? Então, a análise de solo é importante, a análise de folha é importante, e as metodologias de uso dessas duas ferramentas essenciais que a gente tem na área agronômica, elas são fundamentais que a gente evolua em cima delas. Então, uma dessas evoluções, e eu já disse para vocês, eu trabalhei durante muito tempo, ainda trabalho, né, com a cultura da goiaba, é uma cultura muito importante para o estado de São Paulo e para a região onde a gente estava, Jaboticabal. Então, nós elaboramos, eu tive a sorte, né, de ter tido
uma estagiária, não da área de agronomia, mas da área de sistemas, da área de informática, que por acaso caiu lá e veio fazer um estágio com a gente, e a menina era craque nessa parte de computação, né? Eu já disse para vocês, eu não entendo nada disso, e conversando com ela, juntos, né, nós elaboramos esse Fert Goiaba aqui, né, que é um programa relativamente antigo, né, mas que ainda hoje está implantado nas casas de agricultura da nossa região, nas cooperativas, né, e no próprio pessoal que trabalha. Nós temos muita indústria de moagem de goiaba, fazer goiabada, aquela coisa toda, suco, né, e o próprio pessoal utiliza muito isso. Então, isso foi disponibilizado para eles e eles usam muito. Então, a minha intenção de trazer para vocês eventualmente, algum de vocês pode ter interesse na cultura, mas mais do que isso, em qualquer cultura você pode fazer alguma coisa desse tipo aqui, né? Então é importante que você veja que existem possibilidades, né, da era da informática, né, da era aí digital, que é a era de vocês, e que nós lá atrás já estávamos usando, né, isso aqui é de 1996, 97, se salvo engano, né? Naquela época nós já estávamos utilizando alguma coisa desse tipo. Então é um processo bem simples. Tudo aquilo que nós fizemos ontem na mão aí, né, a gente consegue colocar aqui dentro, com base na análise de solo, né, e a gente consegue resolver o problema rapidamente. Então, você tem aqui 3 possibilidades, né? Recomendação de calagem de adubação para implantação da cultura, para formação e para produção. A mesma coisa que nós vimos ontem, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, para implantação da cultura, baseado na análise de solo, eu preciso fornecer para o programa, né, qual é a CTC do meu solo. Né? Então, eu posso mexer nesse negocinho aqui que aumenta, né? 2, 3, ou eu posso botar mais um 2 aqui na frente, ou um 3 aqui na frente. Por exemplo, CTC 33, né? A nossa CTC lá no estado de São Paulo está entre 30 e 50, não vai mais muito longe que isso, né? A saturação por bases ideal da análise de solo, né? Então, vamos colocar aqui, do mesmo modo que a gente tinha na análise de solo de ontem lá, vou botar 20% aqui, por exemplo, e aqui eu já coloco a quantidade de fósforo que tem na minha análise de solo. Por quê? Porque já vai sair a recomendação para a calagem e, depois da calagem, já a colocação do fósforo no solo também, né? Então, vamos colocar aqui 1 de fósforo no solo. E aí o programa me pergunta, você conhece o PRNT? Às vezes as pessoas não conhecem o PRNT do calcário no estado de São Paulo. Se você não conheceu o PRNT, como eu disse ontem para vocês, uma boa parte do PRNT do calcário no estado de São Paulo é 65%. Se você não conhece, então ele assume 65%. Mas se você conhece, né, vamos colocar aqui 45%, só para a gente brincar com o calcário bem grosseiro, que nós falamos ontem para vocês. Então, colocou isso aqui tudo, olha, análise de solo simples, né? Dou um ok aqui e ele vai me dar a recomendação. Como isso aqui é um receituário que eu vou assinar, então você vai botar lá tudo, ó, número da receita, data, propriedade, proprietário, endereço, contato, telefone, tudo, né? Perdão, e aí a recomendação de calagem, ó, aplicado uniformemente em área total, 90 dias antes do plantio das mudas, 2,9 toneladas por hectare de calcário, incorporando na camada de 0 a 20 centímetros, se possível, incorporar de 0 a 30, né, aumentando em 50% a dose. E aqui não estava naquela época, porque a gente não tinha dados ainda, mas se você aumentar para 40, como eu disse, nós vamos dobrar a dose, né? Ontem eu falei bem para vocês isso, mas é o programa mais antigo e a gente acabou não atualizando. Ó, sugere-se a seguinte sequência de incorporação, olha, gradagem, aração e gradagem. Por quê? Porque era 2,9 toneladas. Se fosse mais do que 4, era aquela sequência, divide em 2, aquela coisa toda que nós mostramos para vocês, né? E aí a recomendação para adubação, né, olha, as covas para o plantio das mudas de goiabeira devem ter 60 por 60 por 60, recebendo 20 a 30 litros de esterco de curral curtido, ou a terça parte de esterco de galinha, mais o adubo fosfatado, 1 mês antes do plantio das mudas. Misturar muito bem esses adubos com a terra retirada das covas, né, usando essa mistura para o enchimento do fundo das mesmas. O adubo fosfatado, então,
1.500 gramas, né, de termofosfato magnesiano, ou de subfosfato simples, que tem 18% de P2O5 também, né? Nesse caso aqui, a gente trabalhou com termofosfato magnesiano, ó, contendo boro e zinco, porque, como eu disse para vocês, ele tem, tanto no super simples como no termofosfato magnesiano, você pode ter boro e zinco, né, nesse material. E aí, algumas observações aqui, né, olha, aquela situação lá que eu disse, né? Para quantidades de calcário superiores a 4 toneladas por hectare, aplicar metade, arar, gradear, e em seguida aplicar a outra metade, e novamente arar e gradear. Tá? Caso a concentração de magnésio revelada pela análise de solo seja inferior a 8, lembra lá, 8 é considerado ou médio ou baixo, né, para magnésio. Então, deve-se utilizar um calcário com concentração de MgO superior a 12%. A mesma observação que nós fizemos ontem com vocês, né? Na mão lá, quando nós fizemos. Ó. O programa assume PRNT do calcário com 65%, caso a gente não tivesse colocado, né? Que é o padrão para o Estado de São Paulo. No caso do PRNT do calcário ser diferente, a dose deve ser recalculada, né? Então, vamos imaginar que você, no momento, você assumiu 65. De repente, você encontrou um outro tipo de calcário que você quer utilizar. Então, a dose tem que ser recalculada, né? Então, não podemos utilizar dessa forma. Então, isso que nós fizemos ontem, por exemplo, para a recomendação de calagem em implantação, né? Vamos fazer só um aqui para produção, né? Que é o que nós mexemos a outra vez. E vejam que aqui começa a mudar um pouquinho daquilo que... Isso aqui nós atualizamos, daquilo que eu mostrei ontem para vocês na tabela lá, né? Isso por quê? Porque na década dos anos 2005, mais ou menos, houve uma grande mudança no sistema de produção de goiaba, com a implantação de irrigação em praticamente todos os pomares ali, né? E também de uma poda drástica, né? Antigamente a gente fazia só poda de limpeza. Por quê? Porque essa poda drástica aí é para induzir o florescimento. Então, hoje, o que a gente tem? A gente tem, com a possibilidade de aplicar água, eu consigo fazer a planta produzir quando eu quiser, né? Porque a água é o fator fundamental ali, não é o frio, né? Que faz ela florescer. É a falta d'água ou a colocação de água que faz ela florescer. Então, o que eu tenho hoje em dia? Eu tenho 3 safras em 2 anos. Então, eu tenho um ciclo de produção da goiaba, que antigamente era de 12 meses, né, uma vez por ano, eu tenho um ciclo de 8 meses. Então, a cada 8 meses, o que acontece? Eu podo a planta, adubo a planta e começo a irrigar de novo. Ela floresce, eu começo a irrigar de novo. Depois de 8 meses, colho, né, faço tudo de novo. Podo e coloco água de novo e adubo de novo e ela vai florescer. Então, é por isso que vocês vão ver aqui, olha, que a produtividade é menor do que aquela anterior lá. Lá, a gente produzia até 100 toneladas por ano. Aqui eu posso produzir até 70 toneladas por ciclo de 8 meses. Ou seja, em 2 anos, eu posso chegar, de novo, a aproximadamente 200 toneladas aqui, 210, né? Qual foi a vantagem desse processo aqui? Como a maior parte da goiaba ela é vendida para a indústria, então eu consigo deslocar o momento de produção, para que o ano inteirinho eu consiga ter goiaba para a indústria moer, né? Naquela época lá, eu só tinha praticamente uma época do ano. Então, moía 24 horas por dia e, de repente, ficava parado, né? Sem fazer mais nada. Então, aqui eu consigo deslocar, eu tenho goiaba o ano inteirinho. Então, essa foi uma grande vantagem que a gente fez com a modernidade do sistema de produção. E aí mudou também a adubação, né? Mudou completamente a adubação. As doses foram equalizadas para essa quantidade de produto que seria colhido, né? Então, na produção agora, eu tenho que indicar uma produção aí X, né? Vamos botar aqui, vamos chutar aqui, ó, entre 50% e 60% de produção, e aí, de novo, ele vai perguntar para mim, com base na análise de solo, o que eu tenho? Vamos lá botar de novo, ó, a mesma CTC. Não, vamos botar outra, vai. 50 de CTC, 50. A saturação por bases que está no solo lá, vamos colocar que não precisa calagem dessa vez aqui, vamos colocar que está 60%, né? E agora ele me pergunta a quantidade de potássio que eu tenho no solo, né?
vamos colocar que tem 1 de potássio no solo e que eu tenho 10 de fósforo no solo, né? Estou chutando uma análise aí só hipotética, né? Conheço o calcário? Não, não conheço o calcário. Vou botar 65%, vamos deixar ele fazer a dose de calcário aqui, não vai haver calcário, né? Mas vamos colocar que eu não conheço o calcário aqui. Então dá um ok, ele vai fazer a mesma coisa, né? Propriedade, proprietário, toda aquela novela. Recomendação de calagem, ó, não aplicar calcário. Por quê? 60% é o que tem no solo, supus, né, isso, e a cultura exige 60%. Então, calagem não é necessária. Ó, a produtividade aqui em cima, ó, 5 a 60 toneladas, né? E aí, após a poda, eu vou colocar 1.300 gramas por planta da fórmula 20015, mais 550 gramas por planta de superfosfato simples. Veja, a mesma situação que nós brincamos ontem lá, né? Eu não encontrei uma fórmula que tinha, ao mesmo tempo, nitrogênio, fósforo e potássio. O que eu fiz? Tirei o fósforo, que eu posso aplicar tudo de uma vez, porque é uma cultura que já está implantada, né? E trabalhei com a relação NK2O. E aí encontrei uma relação adequada para ele, NK2O, 20015, né? Que dá um pouquinho mais do que, dá 1,2 talvez aqui, é só fazer a conta aqui, né? 1,2 para 1, por exemplo, aqui, né? E a fórmula é sempre a mesma, não vai comprar fórmula diferente, não tem sentido isso, né? Então, ó, 20015, 20015, 20015, 20015, e as quantidades normalmente são as mesmas também, dividi em 4 vezes. Só que aqui na primeira, eu coloquei, além do adubo NK, a fórmula, né, 20015, eu coloquei também 550 gramas por planta de super simples para resolver o meu problema de adubação fosfatada, né? E de agora por diante, ó, só adubação fosfatada, NK, só a fórmula NK, né? Então, e a aplicação, né? Ó, a aplicação dos fertilizantes em plantas adultas deve ser realizada ao redor da coroa, né, em volta da planta, como nós dissemos, em toda a volta da planta, na projeção da copa, em um raio de 0 a 6 metros. Não é um caminho de rato, né? Não é uma coisa de pólvora, né? É largo, né? Mais de meio metro aqui. Por quê? Porque eu quero que tenha abrangência no sistema radicular, em volta da planta, então, na projeção, mas numa largura boa, né? 60 centímetros de largura, para que tenha uma descida no solo e muito da raiz da planta possa aproveitar o fertilizante. Tá certo? E aí, observações, né? Aplicar sempre que possível, especialmente em solos arenosos, 25 litros por planta por ano de esterco de curral curtido ou a terça parte de esterco de galinha. Ontem eu esqueci de falar isso para vocês, nos pomares já implantados, né? Mas no boletim lá que existe, na faculdade aqui tem o boletim que trata disso aqui, né? Mas eu não tenho aqui na mão para passar para vocês, que eu doei o meu para a biblioteca, né? Então não tenho aqui na mão, mas lá tem escrito isso. Então, o esterco de galinha, com aquela condição que eu disse para vocês, desde que o esterco seja de boa qualidade e não tenha comprometimento com tiririca, com nematóide, né, essa coisa toda, né, tem que ser de boa procedência o esterco, né? E aí uma outra observação também, que ontem eu acabei não fazendo, que eu me esqueci também, que é a adubação foliar. A adubação foliar que nós fazemos para a goiabeira, para suprir micronutrientes depois de implantada. Lembra? Na implantação eu coloco no solo, né, na cova de plantio. Mas depois de implantada, como eu tenho tratamento fitossanitário, eu faço adubação junto com o tratamento fitossanitário. Né? Eu posso aproveitar essa pulverização que eu faço, aplicando quantidades diminutas de boro e de zinco, que são os elementos mais carentes que nós temos lá no estado de São Paulo, no solo, né, os micronutrientes. Então, ó, aplicação de ácido bórico, ó, 60 gramas por 100 litros d'água, mais sulfato de zinco, 500 gramas por 100 litros d'água. As aplicações devem ser feitas 2 vezes ao ano, sendo uma no início do desenvolvimento vegetativo e outra após o florescimento. Pode-se e deve aproveitar, né, o tratamento fitossanitário realizado normalmente no pomar nessas épocas, né, conjugando defensivos e micronutrientes em uma só operação. Então, veja, tudo aquilo que nós fizemos ontem, né, na munheca, dá para se fazer desse jeitinho também aqui nessa condição. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, né,
quando nós entrarmos na internet direitinho, eu vou mostrar para vocês onde é que está isso aqui. Você precisa baixar isso no seu computador para poder utilizar esse programa. Então, é bem simples, foi feito para goiaba, dá para fazer para qualquer outra cultura, né? E resolve muito a situação. Por quê? Porque você não corre risco de ninguém fazer uma recomendação errada e mais do que isso, né? Impede que você, ao levar uma análise de solo no cara que vende adubo, o sujeito que vende adubo recomendar o que ele tem lá para vender e não aquilo que o solo exige e a planta exige, né? Eu disse para vocês, infelizmente, nós temos maus profissionais em todas as áreas, né? E a agronomia não é diferente, né? Então, nós temos que ter cuidado com essas coisas. Para isso, nós temos que ter consciência de que é importante, né, a gente ter conhecimento dessas possibilidades, né? Essa é uma delas aí para vocês, para que vocês possam trabalhar com elas. Tá certo? Se tem alguma dúvida, senão eu vou fechar aqui para a gente falar de outras ferramentas também, dentro dessa linha, né, de utilizar programas de computador para resolver alguns problemas da gente nessa área. Tranquilo? Depois eu mostro para vocês onde é que está o programa, então. Eu vou fechar ele agora, para a gente, então, falar. Deixa eu sair um segundinho aqui para abrir. Professor, Oi? o senhor já está no Google Chrome. O senhor vai abrir aquele que o senhor ia abrir na internet? Não, ainda não. Tá. Eu vou mostrar uma outra coisa primeiro, é uma aula também, pequena, antes de entrar na internet. Tá, pode ser? Certo. Ok. O senhor já está apresentando, professor. A gente já estava vendo já. Já está na tela? Ah, então tá legal. Então agora é Tela só... cheia. Só ir para o PowerPoint e expandir agora. Ok. Só expandir, né? Vamos ver se deu certo aqui. Beleza. Ótimo. Então, eu queria falar para vocês também de alguns outros métodos para que a gente possa utilizar. Nós falamos bem da análise de folha para vocês, mas nós não mostramos como é que nós aplicamos, então, exceção feita para aquelas culturas lá que eu disse que a gente usa para adubação, né, de nitrogênio, né? Nós não mostramos para vocês quais são as vantagens de utilizar também a análise de folhas, né? Então, eu queria falar um pouquinho de dois métodos aqui, antes de entrar na internet e mostrar para vocês algumas coisas, né? Então, os métodos com os quais a gente trabalhou até agora, que nós mostramos para vocês, eram métodos em que, o que eu fazia? Inclusive aqueles de goiaba que eu mostrei para vocês. Eu colocava doses crescentes de adubo no solo, de adubo nitrogenado, fosfatado, potássico, e observava a resposta desses adubos na planta, ou seja, na análise foliar, e na produção. Então, esses são chamados de métodos de calibração, né? Então, alguma coisa como a gente viu anteriormente, o nível crítico, né? Um outro que é a faixa de suficiência, que vocês devem ter ouvido falar. Mas existem alternativas para isso, né? Então, uma alternativa a esses experimentos de calibração, que eu mostrei alguns para vocês, seria o aproveitamento de informações de monitoramento nutricional obtido em áreas comerciais. Então, eu tenho áreas comerciais imensas pelo país todinho, e que, via de regra, os produtores, os bons produtores, fazem análise de solo e análise de folha, e tem essas informações na mão. Então, eu posso usar essas informações para balizar também a utilização desses dados como uma forma de interpretar qual é o estado nutricional das plantas, né? Fazendo levantamentos, então, monitoramento do estado nutricional, usando análise de solo e análise de folha. Então, esses métodos são extremamente interessantes comparativamente aos métodos de calibração. Por quê? Porque no método de calibração eu preciso fazer experimentação, nós falamos lá atrás para vocês. No caso de culturas perenes como frutíferas, eu preciso fazer no mínimo 3 anos de experimentação.
Isso nesses tempos atuais nossos aqui, em que tem muito pouco dinheiro, muito pouca gente para trabalhar, mão de obra, área, né? Isso está muito difícil. Então, a utilização desses dados, né, de monitoramento, de levantamento do estado nutricional, se torna extremamente importante para a gente. Eu vou mostrar vários exemplos para vocês, inclusive agora aqui no Ceará, quando nós viemos para cá, nós começamos a fazer isso. Né? Então, esses dados, né, de monitoramento aqui que eu estou dizendo para vocês, então eu fui numa área comercial e peguei informações, análise de solo e análise de planta. Qual a vantagem disso que no método de nível crítico, faixa de suficiência, a gente não pode obter. Esses dados, então, de monitoramento, de levantamento, eles agregam informações oriundas de ampla variação ambiental. Por quê? Porque está ali o tempo todo. Então, aumentou a temperatura, diminuiu, choveu, não choveu, tem maior insolação ou não, tem vento ou não, tem veranico ou não. Quer dizer, o pomar, ele está sujeito, como nós brincamos lá, a chuva e trovoada, né? Ele está sujeito a tudo que acontece no dia a dia. Então, é importante, porque a planta retrata aquilo que vai ser a realidade no dia a dia depois. Então, isso para nós é extremamente importante. Então, esses dados agregam informações oriundas de ampla variação ambiental e, portanto, não podem ser utilizados para determinação de curvas de resposta, como aquelas obtidas nos experimentos de calibração. Por quê? Porque nesses experimentos aqui, todos os outros fatores, eles teoricamente, eles são controlados, né? Então, ou eu botei água em todo mundo ou não, ou a temperatura é mais ou menos a mesma ou não, são mais ou menos controlados esses fatores aqui, né? E aqui não, aqui é amplamente variável, eu não controlo, eu vou ter ambientes diferentes, em áreas diferentes, às vezes em regiões diferentes, e que agregam, então, tudo que acontece no dia a dia do pomar lá com essas alterações ambientais, né? Então, uma das maneiras de se fazer isso é um método que eu acredito que todos vocês tenham pelo menos ouvido falar, que é o DRIS. Esse pesquisador, né, o Bofius, em 1973, ele surgiu com uma solução parcial, eu vou falar por que isso, né, para a ocorrência das interações. Veja, nos métodos de calibração, né, de faixa de suficiência de nível crítico, eu trabalho normalmente com um único nutriente, eventualmente com mais, mas dá um trabalho danado e não traz um resultado muito bom. Então, eu mexi com um único nutriente. Eu vario, por exemplo, nitrogênio, ou fósforo, ou potássio. Todos os outros fatores, eles são iguais. Eu só variei um fator, tá certo? E Bofius, então, propôs no método DRIS que a gente trabalhasse observando dois desses fatores, né? Por quê? Porque no método de um fator, eu tenho interações, por exemplo, desse fator com todos os outros nutrientes e eu não estou levando em consideração. E no caso dele aqui, ele pensou naquela época lá, em trabalhar com dois fatores, com relações bivariadas. Em vez de eu trabalhar, como eu mostrei para vocês, naquelas figuras lá, eu boto aqui folha, e aqui embaixo eu boto quantidade de nutrientes diferentes, né? Por exemplo, potássio, fósforo, doses crescentes aqui. No caso dele, ele está vendo a interação entre dois nutrientes, olha, NP, ou NK, ou PK, ou KN, vários, todos os nutrientes que você tiver lá dentro, você pode fazer isso. Mas é uma tentativa de observar o que acontece com as interações entre nutrientes parcial. Por quê? Porque eu estou mexendo apenas com relações binárias, com dois nutrientes aqui, é bivariado só, né? E eu sei que as interações não ocorrem 2 a 2, as interações ocorrem de todo mundo com todo mundo. Então, por exemplo, nitrogênio, ele tem interação com todo mundo, com fósforo, com potássio, com cálcio, com magnésio, até com molibdênio, ele tem interação. Então, é importante conhecer essas interações, né? Foi um avanço, ele propôs isso, né? A metodologia trouxe esse avanço e permitiu o uso de informações oriundas, né, dessas áreas comerciais, como eu disse para vocês, né, ao invés de dados de experimentos, retratando melhor, então, a realidade, pois considerava o ambiente. Tá certo? Mesmo assim,
há muitas questões não previstas pelo DRIS, né, que limitam o uso de forma efetiva na agricultura. A interação é uma delas, né? E a estatística, que naquela época era uma estatística muito mais frágil que a gente tem hoje, porque hoje nós temos um computador para nos ajudar, né? Ela também era muito mais frágil, né? Então você tinha problemas ali. Foi uma tentativa, mas havia ainda um pouco de problema nessa situação, né? E o outro grande problema que houve quando o Bofill propôs esse método é o que ele chamou de universalidade, né? Ele é um pesquisador que trabalhou na África do Sul, né? Então, na ideia dele, as relações de nutrientes, por exemplo, da cultura do milho, obtidas na África do Sul, relações boas, ou seja, as relações que faziam a cultura produzir melhor, por exemplo, quais eram as relações nitrogênio, fósforo, que faziam a cultura produzir bem? Vamos dizer que era de 10:1, NP, né? Ele disse que isso valeria para o resto do mundo inteiro. Por isso que é chamado de universalidade das normas, né? Então ele supôs que o milho se comportaria da mesma forma em termos nutricionais na África do Sul, na Europa, na China, enfim, em todos os lugares, no Brasil, né? E isso a gente sabe que não é verdade. O fator climático, ele é decisivo para melhorar o desempenho da planta, mesmo a mesma genética, hein? Mesmo tendo a mesma genética. O fator ambiental é decisivo, né? Nós sabemos disso, né? Vamos lá, vamos falar uma bobagem aqui para vocês. Pega um finlandês, né? Com aquela característica genética dele lá. Ele tem 2 metros de altura e quase 2 metros de largura também. É um cara imenso, né? Um viking, o cara, né? Pega esse sujeito na tenra idade e traz ele, bota ele aqui numa favela nossa aqui e dá um alimento para ele, que é farinha de mandioca para ele. Esse cara vai ter 2 metros de altura? Nunca, nunca. E se ele tiver 2 metros, ele vai vergar e vai quebrar, né? Ele vai ter olho azul, olho verde? Nunca. É melanina, é alimentação. Se a alimentação não for adequada, ele não vai ter. Então, o ambiente joga com uma quantidade imensa sobre a genética, né? Então, essa universalidade aqui foi um grande pecado que ele atribuiu a isso, né? Então, essa é uma situação prevista pela metodologia e que se mostrou completamente inadequada, né? E criou muitas dificuldades. Muita gente pegou esses dados que existiam, por exemplo, nos Estados Unidos, que naquela época lá trabalhava bem com milho, né? As relações binárias de milho dos Estados Unidos, que produziam já naquela época lá 10 toneladas, e que quis trazer aqui para o Brasil, né? Numa situação completamente diferente. Então, o método dele é falho nesse aspecto, por ter divulgado ou por ter colocado uma situação que não era a realidade, né? A universalidade não era a realidade, né? Então, mesmo hoje em dia tem gente ainda, nós mesmo fazendo de vez em quando, trabalhos com o DRIS em termos comparativos, né? O que o DRIS fala a respeito disso, e aí a gente compara com outro método que nós vamos ver em seguida, que é o método do CND, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Bom, aí agora eu começo a falar do CND, então, né? Então, o CND é um método que foi proposto pelo professor Parham, né? Que é um pesquisador canadense e um aluno dele aqui, em 1992. E aí ele coloca uma coisa extremamente interessante, ele expande, porque já em 92 nós já tínhamos uma quantidade de conhecimento computacional muito boa, então ele expande o espaço unidimensional, ou seja, de um único nutriente, do nível crítico e da faixa de suficiência, e mesmo o bidimensional do DRIS, né, NK, NP, PK, para um espaço multidimensional, ou seja, utilizando todas as possibilidades dos nutrientes que existem dentro da planta. Nós temos lá 6 macro, 5 micro, né, e mais aqueles que a gente ainda tem dúvida, né, que são ou não elementos essenciais, né, mas de qualquer jeito, eu tenho 11 nutrientes, elementos essenciais, macro e micro, que normalmente são relacionados dentro da análise de folha, né? Então, todos esses elementos aqui agora, nesse método CND, né, eles são trabalhados de uma forma multidimensional. Todo mundo com todo mundo, envolvendo todos os elementos no tecido foliar.
né? Então, é isso que eu quero mostrar um pouco para vocês, né? Então, com as facilidades de hoje em dia, né, do computador, e aplicando a análise multivariada, que todos vocês aí praticamente nasceram dentro da análise multivariada, né? Vocês têm lá o SAS, esses programas todos que fazem análise multivariada, o R, né? Que você pode fazer a programação da análise multivariada. Você tem avanços imensos, né? Dentro disso. Bom, eu não disse para vocês aqui, né? Esqueci de dizer, né? O que significa CND, né? CND é inglês aqui, né? Então, é diagnose da composição nutricional, né? E o professor Parran, em 2016, quando eu vim trabalhar aqui na UFC, né, ele veio várias vezes para o Brasil, desde 2009, que a gente se conhece, né, eu fui para lá um tempo, ele veio para cá também várias vezes, e ele veio para cá, para a UFC, já tinha ido para Jabuticabal, e ele veio para cá em 2016 e deu um curso aqui. E depois, em 2017 ou 2018, ele voltou e deu um novo curso aqui, né? Quer dizer, uma pessoa que conhece o nosso ambiente aqui e ajudou a gente a desenvolver aquilo que eu vou mostrar para vocês em seguida, que é o programa para a cultura da banana, né? Baseado nisso aqui, na diagnose da composição nutricional para a bananeira, para a cultura da bananeira, aqui para o estado do Ceará, né? Aqui para o estado do Ceará. Várias coisas para o estado de São Paulo e outros, né? Mas aqui para o estado do Ceará, né? Então, o computador ajudou muito nesse aspecto a gente. Então, nós temos avançado bastante nisso, né? A justificativa para essa nova maneira de encarar o diagnóstico, né, é que os valores determinados nas análises de folhas, eles são essencialmente multivariados, ou seja, não se pode analisar um nutriente de modo individual, e sim cada elemento essencial em relação a todos os outros. Então, veja o que eu estou falando para vocês aqui, não sou eu quem está dizendo, né? É a ciência quem está dizendo. Aquilo que o Liebig dizia para nós, que um elemento que está faltando é o elo mais fraco da cadeia, se você colocar aquele nutriente, ele vai melhorar a produtividade, é parcialmente verdadeiro. Por quê? Porque na medida em que eu aumento aquele nutriente que estava faltando, vai ter um outro que vai continuar faltando. Então eu tenho que organizar de tal sorte que é, na verdade, o equilíbrio entre todos os nutrientes, o balanço entre todos os nutrientes, que vai permitir o máximo de produtividade ou a melhor qualidade do produto colhido. Não é aumentando um nutriente só, melhorando ou diminuindo a carência desse nutriente, que nós vamos alcançar o patamar de produtividade adequado. Por quê? Porque a planta ela é um conjunto, ela responde a um conjunto de nutrientes que estejam à disposição dela. Por quê? Porque os dados de análise de folha, como ele está dizendo aqui, olha, eles são multivariados, ou seja, tem interação entre eles, e as interações não podem ser desprezíveis, eu tenho que tratar dessas interações todas para que a gente possa trabalhar adequadamente com elas, tá certo? Então esse é o grande, a grande jogada, né? A grande evolução, né, que aconteceu em termos de análise de folhas, né? Em termos de utilização dessa ferramenta, tá certo? Eu vou jogar toda a análise de solo fora? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu sempre falei para vocês, são complementares, né? Mas nós vamos mostrar mecanismos aqui para que vocês possam, para que a gente possa compreender melhor a cultura e tratar melhor, via análise de solo e análise de folha, quais são as práticas agrícolas necessárias para que a gente possa, então, dizer para ela, olha, eu preciso melhorar isso aqui, tá certo? Então, vamos lá. Ainda dentro do método CND, para explicar direitinho para vocês, né? O professor Parran usa esse termo aqui, né? Que é um simplex, né? O simplex é a conjunção de tudo isso aqui, né? O simplex indica, né? Está errado aqui, né? O simplex indica, não indicado, a posição relativa de cada nutriente em relação aos demais, ou seja, todas as interações possíveis são consideradas, as interações entre todos os nutrientes. Vou mostrar para vocês em seguida. A exemplo do DRIS, isso permite que sejam utilizadas as análises foliares oriundas de plantios comerciais. Então, eu posso fazer a mesma coisa. Vou numa área, coleto folha, nesse caso aqui, solo também é importante, mas não vou trabalhar com ele nesse momento, mas coleto as folhas dessa área, vejo quais são as plantas mais produtivas e enxergo
qual é o balanço, qual é o equilíbrio que está permitindo que essa planta produza bem, e aí vou resolver através do sistema, através da análise multivariada, para poder tentar indicar o que está carente e o que está sobrando, para equilibrar as outras plantas e tomar atitudes, ações, manejos que tragam as outras plantas que não estão produzindo bem para o mesmo patamar de produção das outras, tá? Das boas produções. Tá certo? É essa a ideia, né? Então, a exemplo do DRIS, é permitido usar as análises foliares de áreas comerciais e as produtividades de cada área avaliada, né? O que traz uma enorme vantagem, visto que os fatores ambientais estão inseridos no processo. Então, é a mesma atuação, né? O ambiente está presente aí, com áreas comerciais. Todos os fatores que estão interferindo em todo mundo, nas plantas de alta produtividade e nas plantas de baixa produtividade. Por quê? Porque a área é a mesma, está sob o mesmo clima, o mesmo solo, o mesmo manejo, né? Então, está sob a mesma chuva e trovoada, como nós dissemos lá para brincar. Né? Então, isso aqui é o tal do simplex lá, né? Então, eu tenho uma situação, aí nós temos que encarar o simplex de uma outra forma, não é uma figura bidimensional. Ela é uma figura tridimensional, em que eu não estou enxergando tudo isso aqui, né? Por quê? Porque é uma esfera, né? Olha, é uma esfera. Então, tem que enxergar ela do ponto de vista tridimensional. Então, por exemplo, aqui, vamos imaginar que esse ponto aqui, olha, seja nitrogênio, tá? Então, o nitrogênio se relaciona com fósforo, com potássio, com cálcio, com magnésio, com todo mundo que está aqui. E se relaciona com outros nutrientes que não estão nessa face aqui, estão na parte de trás aqui, olha. Tá? Então, na parte de trás eu vou encontrar, por exemplo, molibdênio, eu vou encontrar cobre, eu vou encontrar ferro, né? Então, a gente tem que enxergar isso aqui de uma forma multidimensional, né? Ele não é mais binário, como era o DRIS, ou de um único nutriente, né? Como a faixa de suficiência e o nível crítico. Eu estou enxergando agora todas as interações possíveis desse nutriente, tá certo? Isso é extremamente importante para a gente, por quê? Porque a planta, ela não é de um único nutriente, ela também não é binária, ela trabalha com todos os elementos. Eu tenho que ter um equilíbrio para chegar em boa produtividade, certo? Isso é importante a gente enxergar e entender. Então, isso é o que eu vou mostrar para vocês em seguida, né? Mas eu quero mostrar também, só para a gente não ter que voltar aqui, outra possibilidade. Depois nós vamos trabalhar com ele aqui, fazer um exemplo disso aqui para vocês verem que é interessante, né, a gente trabalhar com isso. Eu vou mostrar exatamente isso para vocês. Mas eu quero mostrar uma outra metodologia, né, que também a gente está trabalhando e que alguns de vocês que eventualmente estiveram no curso que nós demos lá em 2019, e que estavam presentes lá, viram uma apresentação do Dr. Antônio João de Lima Neto, né, que naquela época lá era um pós-doutorando aqui na UFC, né, estava trabalhando aqui junto com a gente, com a cultura da banana, nós vamos falar, né, e hoje em dia ele é professor na Universidade de Campina Grande, na Universidade Federal de Campina Grande, lá na Paraíba, né? Então ele foi para lá e está trabalhando hoje lá. E então ele junto com a gente aqui, ele trabalhou bastante com esse medalhinha de fronteira. O que é esse medalhinha de fronteira? Né? Ele foi proposto por esse pesquisador aqui, o Webb, também lá em 1972, e define que o melhor desempenho da população se encontra nas bordas de qualquer conjunto de dados. Daí o nome linha de fronteira, né? Ou linha de borda, né? Linha de fronteira ou linha de borda. É possível empregar o método sempre que existe uma relação de causa e efeito entre duas variáveis. Então, por exemplo, eu tenho fósforo no solo e eu tenho uma resposta da planta. Causa e efeito, né? Eu tenho uma causa aqui que é a quantidade de fósforo que eu tenho no solo, eventualmente variável aqui, e o efeito dessa quantidade de fósforo no solo vai afetar, por exemplo, a produção ou a análise de folhas, né? Então eu tenho essa situação em que eu posso trabalhar com ele.
O método da linha de fronteira, ele é elaborado num diagrama de dispersão, vou mostrar para vocês, relacionando a variável dependente, ou seja, o rendimento, né? Por que ela é dependente? Porque ela depende de um outro fator. Por exemplo, a variável independente aqui, que pode ser, por exemplo, uma característica do solo ou da planta, né? Como o teor de um nutriente no solo ou na folha. Então, eu tenho um teor do solo ou na folha, que é a variável independente, mas que vai afetar a variável dependente, que é, por exemplo, a análise de folhas ou a produtividade da cultura. Tá? Então, vou mostrar para vocês em seguida isso. Né? Na sequência, são deixados apenas os dados que estão localizados nas bordas, né? Naquela linha de fronteira que a gente estava dizendo ali. Né? E a gente ajusta, então, um modelo polinomial para obter o valor ótimo do fator independente. Então, vou mostrar para vocês aqui. Né? Então, olha, isso aqui é a realidade. Então, vou contar para vocês como é que nós começamos a trabalhar com isso aqui. Em 2016, quando nós viemos para cá, nós quisemos trabalhar com alguma cultura que fosse importante para o estado do Ceará e procuramos parceiros que pudessem ajudar a gente nisso. E aí, nós demos uma sorte enorme, né? Deus ajuda quem trabalha, como se diz, né? Então, nós demos uma sorte enorme de encontrar um parceiro que é o Sítio Barreiras, né? Que talvez alguns de vocês talvez até tenham visitado no curso anterior que a gente fez aqui. Alguns dos meninos aí do PET, em 2019, disseram que tinham visitado o Sítio Barreiras, porque ele é uma fazenda modelo, né? Ele é um produtor modelo na cultura da banana. Né? Então, esse Sítio Barreiras tinha guardada uma quantidade enorme de análises de solo e de análise de folha. Eles faziam todo ano análise de solo e análise de folha. Então, a cada ano, desde 2010, salvo o melhor juízo, eles tinham guardado análise de solo, análise de folhas da cultura da banana que eles produzem lá. Então, nessa situação, nós tínhamos aqui 800 dados, vejam, 800 dados, uma quantidade enorme, medonha de grande, de dados da cultura da banana, ao longo dos anos. Nós fomos lá em 2016, né? Então, desde 2010 a 2016, eles tinham guardado esses dados todos aqui. E aí nós pegamos esses dados todos e pegamos os vários nutrientes, eu vou exemplificar com um único nutriente aqui, como, por exemplo, o potássio no solo, né? Miligrama por decímetro cúbico. Veja, a análise que foi feita é em miligrama por decímetro cúbico. Por quê? Porque o laboratório para onde eles mandaram é em miligrama por decímetro cúbico. Nós trabalhamos um monte com milimol, né? Quando nós falamos para vocês, mas é só fazer uma conversão aqui que dá do mesmo jeito, mas bom, nós estamos trabalhando com os mesmos dados que eles passaram para a gente aqui, miligrama por decímetro cúbico. E esse miligrama por decímetro cúbico aqui em relação à produtividade, por exemplo. Então, o que foi feito? Cada dado desse aqui significa uma produtividade. Então, por exemplo, nessa região aqui, olha, de 120, por exemplo, aqui, olha, produziu isso aqui, né? Nessa outra região aqui de 200, olha, produziu isso aqui também, a mesma coisa, né? Então, tem variação enorme. Nesse outro dado aqui, olha, de 130 também, produziu muito mais. Então, tem uma variação grande de clima, de ano, de solo, que tem que ser levado em consideração para você montar esse banco de dados. E aí nós trabalhamos com a linha de fronteira. Lembra do conceito da linha de fronteira? Eu pego um banco de dados bem grande, bem disperso, e seleciono aqueles pontos que estão mais longe aqui, né? Mais para fora, realmente na linha de fronteira, olha. Esse ponto, tudo que está em pretinho aqui, olha agora, ó, tudo que está na linha de fronteira, tá? E aí eu esqueço esses outros dados aqui todos e com esses dados aqui só, eu traço uma curva, né? Eu traço uma figura de tal sorte que me garanta uma resposta. Então, na medida em que eu tenho um aumento da concentração de potássio no solo, a planta vai respondendo desse jeito aqui, olha. Primeiro há um aumento de produtividade, uma estabilidade, e depois eu tenho uma queda aqui, olha. Olha a equação aqui, ó, que diz isso para a gente. Né? É uma equação polinomial. Né? Então, ela diz isso, olha. Com essas doses aqui de baixo, eu tenho pouca produção. Quando eu aumento o teor, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, estabiliza, e depois aqui eu tenho uma
falta de resposta ou até uma toxidez na planta. Então é isso que eu faço com a linha de fronteira, né? Eu traço um paralelo da resposta da cultura. Eu preciso de bastante dado. Então nós fizemos CND em cima desses dados, nós fizemos, que eu vou mostrar para vocês, nós fizemos a linha de fronteira com esses dados aqui, estamos trabalhando com tudo isso aí, né? E eu estou trazendo para vocês para mostrar que existe evolução utilizando as ferramentas modernas, né, de estatística e computacionais também. Nós não estamos parados no tempo, não. Né? De vez em quando você ouve falar assim, os agrônomos são tudo mutinudo, né? Vão entrar sempre pé de lama, né? Pé de terra os caras aí, é mutina e lama na sandália. Né? Nós fazemos isso, porque isso aqui é trabalho de campo, né? Mas nós também sabemos trabalhar com o computador também, não eu. Eu me associo a quem sabe trabalhar com o computador, né? Mas é perfeitamente possível você, em enxergando que o computador pode te ajudar, mesmo que você não conheça, você se associar a alguém que conhece para ajudar a gente a fazer isso, né? Nesse caso aqui da linha de fronteira, foi o doutor Antônio João que ajudou a gente a fazer isso, né? Num segundo momento, então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos traçando, por exemplo, também a mesma coisa aqui, para saber qual é o nível crítico. Dá para fazer isso, olha. Né? Aqueles mesmos dados lá, né? Eu peguei os mesmos dados agora e fiz quadrantes aqui, né? Olha, tracei em quadrantes. Eu joguei fora esses dois quadrantes, ó. Tudo que estava aqui não me interessou, tudo que estava aqui não me interessou. Mantive esses dois quadrantes aqui, que dão a resposta para mim em termos de relação causa e efeito. Na medida em que eu tenho um aumento da concentração de potássio no solo, eu tenho um aumento do potássio nas folhas, né? Isso me interessa muito. E nós vamos mostrar para vocês em seguida. Então, primeiro, fiz uma relação do potássio no solo com a produtividade. Em seguida, fiz uma relação do potássio no solo com o potássio na folha, obtive outra relação aqui, e agora vou fazer aquilo que o CND ainda não conseguiu fazer. Vou fazer uma relação entre potássio na folha, potássio no solo e produção. Estou juntando as três coisas, que sempre foi o sonho da gente. Sempre foi o sonho da gente. Juntar as três coisas. Observar a resposta daquilo que existe no solo, daquilo que existe na planta, e correlacionar com a produção, né? Que é o efeito de tudo isso na produção e, eventualmente, até na qualidade da cultura. Então, associei isso. Então, veja agora uma coisa que eu posso fazer. Classes de interpretação da fertilidade do solo para a bananeira, 0,20 centímetros, né? Para a bananeira prata, que é o experimento, o dado que nós fizemos foi para a prata inicialmente, hoje nós já temos para a nanica também, né? No Nordeste brasileiro, né, obtidas usando o método da linha de fronteira. Então, eu tenho todos os dados da análise de solo. Né? Eu mostrei só o exemplo de potássio para vocês lá, né? Só o exemplo de potássio para vocês lá. Então, mas eu posso fazer para todos eles aqui, nós fizemos para todos eles. Mas para o potássio, o que nós fizemos? Nós dissemos o seguinte, olha, quando o potássio estiver abaixo de 62,1 miligramas por decímetro cúbico, eu vou classificar a produtividade em baixa. Por quê? Porque nessa situação, a linha de fronteira mostrou para mim que a produtividade é baixa, menor do que 70%. Se o meu potássio estiver entre 62 e 109, eu já aumento a produtividade, olha. O dado lá me mostrou que ela pode chegar entre 70 e 90, né? E de 109 a 192, 90 a 100, tá? E acima de 192, dá maior até do que 100%. Então, eu classifiquei o meu potássio em termos de produtividade. Mas eu vou classificar o meu potássio também em termos de classe de interpretação do potássio. Baixo, médio, adequado e alto. Ó, abaixo de 62, o potássio está baixo. Entre 62 e 109 está médio. 109 e 192 está adequado. Né? Entre 90 e 100 aqui está adequado, olha. E acima de 192 aqui está alto. Né? Então, eu classifiquei o meu potássio, a minha matéria orgânica, o fósforo no solo, essa classificação, na verdade. Né? Então, fiz para todos eles a classificação. E agora eu fiz também fazer interação, solo, folha e produção. Então, agora eu tenho o seguinte,
seguinte, olha, vamos continuar trabalhando com potássio. Vale para todos, mas vamos continuar trabalhando com potássio. Né? Aquela situação de potássio considerada baixa no solo que eu tinha lá, correspondeu a esta classificação de potássio na folha. Quando eu tinha aquela classificação anterior de potássio no solo... desculpa. Aqui? Não voltei. Eu vou para... Isso, ó, aqui. Né? Abaixo de 62 de potássio no solo, que correspondia à classe de interpretação baixa, e a uma produtividade baixa de 62, produzia na planta, ou seja, no ar, esse valor aqui, olha, 19,8 gramas por quilo. Agora é na folha. 19,8 gramas por quilo na folha. Tá coincidente com o anterior aqui, de 19, mas não é. Ok. Então, olha, okay. É só para complementar, então, o que eu estava dizendo, né? Nesse meio da linha de fronteira, o que nós vamos fazer? Nós estamos tentando criar, por exemplo, um boletim para que se possa, momentaneamente, pelo menos no estado do Ceará, que a gente possa utilizar isso aqui para a cultura da bananeira. Né? Mas existe uma quantidade enorme de culturas, nós estamos tentando agora, temos uma parceria boa com o pessoal da Embrapa agora, e estamos tentando estabelecer isso para a cultura do caju, que eu disse para vocês um dia desse aqui, né? Que é uma cultura extremamente importante aqui, né? O Ceará é o maior produtor de caju do país, né? E isso aqui vai ajudar muito a melhorar as características, né, de produção do cajueiro. Então, julgo que é extremamente importante. Então, vamos tentar fazer a mesma coisa, CND com cajueiro, linha de fronteira com cajueiro, nós estamos tentando fazer isso. Mas para a cultura da bananeira, como eu disse para vocês, nós tivemos uma felicidade muito grande de encontrar um parceiro extremamente receptivo, mas mais do que tudo, que tinha um banco de dados enorme, né, para fazer isso. Né? Então, eu sou imensamente grato a eles, né, por a gente poder ter participado dessa situação toda. E aqui nós temos aquilo que nós falamos para vocês anteriormente. Né? Se eu tenho uma tabela dessa aqui, olha, tanto de solo, né, como de folha, a recomendação é muito facinha, né? Por quê? Porque é só eu trabalhar com essas classes de interpretação aqui, onde eu tenho baixo aqui, por exemplo, né? Eu vou colocar, sei lá, 50 quilos de fósforo por hectare. Onde eu tenho médio, eu vou colocar 25, aqui 10, aqui 5, sabe? É só interpretar adequadamente a fertilidade do solo que eu consigo estabelecer isso aqui. E isso aqui também está baseado na análise de folha, que, como eu disse, é o nosso sonho, né? A interação solo, cidade produtiva, né? Então, essa é a ideia nossa sempre, né? De ter esses três parâmetros, tendo as duas ferramentas na mão, análise de solo e análise de folha, isso tem uma resposta fantástica com a planta, né? Eu não vou ter nunca uma planta que produz bem desbalanceada. E esse desbalanço pode vir do solo, o problema das folhas também. Né? Eu só quis mostrar essas coisas todas para vocês aqui, porque, como eu disse, né, eu acho que vocês são um grupo top de linha que está aí dentro da universidade, e para que vocês vejam que existe um potencial enorme, né, dentro dessa área nossa aqui, que não pode desprezar nem análise de solo, nem análise de folhas, mas que pode caminhar muito mais. A ferramenta que pode ser utilizada, ela pode expandir o horizonte nosso aí imensamente, né? Pode ser sem fim esse negócio aqui, né? São possibilidades imensas aí. Mas precisa, é claro, de gente trabalhando e hoje em dia parceria. Sem parceria, hoje em dia, vai ser muito difícil a gente conseguir evoluir. Tá certo? Tem, por enquanto, alguma dúvida? Porque agora eu vou sair, eu vou entrar na internet. Se tem alguma dúvida disso aqui, vocês me perguntem, né? E a gente esclarece, por favor. Estou aqui no chat e não tem nenhuma dúvida. Se o pessoal quisesse Nada? Bom, também, fique à vontade. Enquanto não. Ok. Nós vamos em frente, então, e se tiver alguma dúvida, vocês me interrompem um pouco mais para frente. Né? Então, eu vou fechar esse aqui, né?
E agora eu vou entrar na internet, como eu fiz ontem, né? Eu estou entrando no site da Unesp de Registro, né? Porque é lá que está hospedado todo o sistema nosso de folhas, né? Tem um colega lá que é craque nessa área, então é lá que está hospedado isso. Então, na parte de baixo aqui do site da Unesp de registro, você tem aqui esse ícone aqui, olha, de CND, né? Então é nele que eu vou entrar aqui para mostrar para vocês então agora. Tá? Tá aparecendo para vocês? Tá sim, professor. Ok. Então, olha, a diagnose da composição nutricional, como eu disse para vocês, né? E aqui vocês vão encontrar o CND para uma série de frutas, né? Algumas outras culturas também, uma série de frutas. A goiaba foi a primeira que nós fizemos, né? Não vou mostrar para vocês, vou fazer um exemplo aí para brincar, para mostrar para vocês. Mas hoje em dia, a primeira foi em 2013 que nós fizemos, né? Para goiaba. Depois foi feito para manga, para uva, para temoia, para citros, para tomate, que é uma cultura importante na região lá de Jabuticabal para a gente também. Milho doce é outra cultura importante também. Mais recentemente, acho que o mais recente de todos é o de banana aqui do Ceará, vou mostrar para vocês, né? Pêssego para o sul do país, soja, que é uma parceria com a Embrapa, né? Embrapa do meio norte, né? E arroz, lá do pessoal do Rio Grande do Sul, tá? E você tem ainda, como eu disse para vocês, ó, o ferro de goiaba aqui, ó, né? Esse ferro de goiaba, você tem que baixar para trabalhar com ele. Né? Você tem que baixar no computador se eventualmente você quiser trabalhar com ele. Então é facinho, tá tranquilo. Tudo isso aqui é gratuito. Você entra aqui e está disponível aí, né? Não tem nada de nada, né? Tem um tutorial aqui, olha, em português, que explica um pouquinho o CND. Isso aqui é o número de visitantes. Veja aí, tem uma quantidade enorme de gente que já visitou, né, esses sites aqui, né? Eventualmente até trabalhou com eles, porque são muitas culturas e que podem ser utilizadas, né? Como eu disse, alguém me perguntou um dia desse, né? E agora o que eu faço? Se eu tenho a genética interfere, né? Interfere. Por exemplo, o CND para goiaba aqui, ele foi desenvolvido para paluma, né? Que é o que eu disse para vocês, é uma cultura que está presente no país inteiro, e naquela época que nós desenvolvemos, o software era representava 90% do país. Né? Hoje em dia não é mais isso, mas de qualquer jeito é assim, olha, você tem para cultura, para cultivar ou para variedade de goiabeira que você quer fazer? Não, não tenho. Então, use isso aqui, porque na verdade goiabeira é goiabeira. Você tem variações grandes, hein? Não é pequena, não. Você tem variações grandes. Às vezes de exigência nutricional de 25% a 30%. Né? Mas você tem pelo menos um balizador, até que você tenha alguma coisa melhor. Né? Da mesma forma, é assim: olha, isso aqui foi desenvolvido para goiaba lá no estado do Ceará, no estado de São Paulo. Eu tenho goiabeira paluma aqui no estado do Ceará. É a mesma situação? Não, não é a mesma situação. O clima lá é um, o clima aqui é outro. E aí, o que eu faço? Você vai usando e tentando adaptar da melhor forma possível até que você consiga uma melhor situação em termos de Ceará. Né? Mas aquilo que eu brinquei, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Se você tem pelo menos uma metodologia, ainda que ela não tenha se desenvolvido aqui, mas que pode ser adaptada, então vá usando essa até você ir fazendo os seus ajustes aí, né, na sua área, na sua região ou com a sua cultivar. Né? Então essa é a nossa ideia. Né? Então eu vou fazer um exemplo aqui para goiaba para vocês, só para vocês verem como é que funciona o processo. Né? Então você clicou na página inicial aqui, no CND Goiaba, vai aparecer isso aqui, que é o quê? É a análise de folhas. Né? E aí, claro, sem análise de folhas, eu não vou chegar a lugar nenhum, eu preciso da análise de folhas. Então, eu peguei uma análise hipotética de folhas, só para digitar minha análise lá, era... Opa, tá.
esqueci. Eu tenho que digitar no teclado aqui em cima, né? 23 de nitrogênio, 2,1 de fósforo. Então, desculpem aí, vocês estão vendo que eu estou catando milho aqui, né? 27 de potássio. Isso é uma análise hipotética que eu peguei lá de Goiabeiras, lá do estado de São Paulo. Magnésio 1,8. Enxofre 3,3. Boro 38. Cobre 50. Ferro 110. Manganês 120 e zinco 40. Zinco 40. Né? Então, essa análise hipotética que eu coloquei aqui para mostrar para vocês. Se eu errei algum dado, ó, se eu boto aqui alterar, você vai lá. Né? Você quer fazer uma nova análise? Faz uma nova análise. Né? E aqui você manda calcular. O que é o calcular? Eu tenho análise de folhas, que é de um produtor, então peguei essa análise de folhas, dentro do computador, dentro do site, né, dentro desse CND Goiaba, o que eu tenho? Eu tenho um banco de dados de cerca de 130 propriedades diferentes na região de Jaboticabal, ali são vários municípios, mas todos em volta, porque, como eu disse para vocês, é uma região que produz bastante goiaba e as indústrias estão próximas ali. Então, são 130 análise de solo, análise de folha. Aqui não estamos trabalhando com análise de solo, mas análise de folha e produtividade. O que eu fui no pomar e fiz o seguinte: coletei a análise de folha, fiz a análise, voltei na produtividade dessas áreas aí e coletei a produtividade. Então, esse talhão que eu coletei a folha, daquele jeitinho que eu fui lá, né? O terceiro par de folhas, na época de florescimento, na altura do peito, em volta da planta, nos 4 quadrantes aqui, em 25 plantas, 4 pares de folhas. Coletei tudo isso, uma amostragem bem feita, levei para o laboratório e analisei. E fiquei esperando o resultado final da produtividade. Aí fui lá e, junto com o produtor, né, são várias áreas, junto com o produtor, nós coletamos a produção, né, e dissemos, ó, nesse talhão aqui, então, que eu coletei a amostra de folha, produziu, sei lá, 50 toneladas por hectare. No outro talhão, que tinha uma outra característica de folha, coletei folha, produziu 40, no outro produziu 20, no outro produziu 80. Né? Então, tem uma dispersão de produtividades mantida a cultivar paluma, todas elas eram paluma, então isso é verdade, né? O solo tinha alguma variação, porque apesar de ser na mesma região, eu tenho um pouco de argissolo e um pouco de latossolo ali, então tem alguma característica, né, nessa situação aqui, né? Nenhuma das áreas, todas as áreas eram áreas irrigadas, né? Que é a característica moderna, né, da produção dessas áreas aí, era de característica irrigada, né? Mas o manejo, né? Então tinha um que adubava de um jeito, o outro adubava do outro, isso vai refletir no solo, vai refletir na folha, vai refletir na produção, né? Tinha um que fazia uma poda mais bem feita do que o outro, né? Tinha um que cuidava mais da praga e mais de doença do que o outro. Então, aí é a característica do manejo, que entra no cômputo de tudo aquilo que é feito e que vai ser a variabilidade de cada uma das áreas. Tá certo? Então, dentro desse banco de dados, está contemplado tudo isso, a variabilidade. Né? É por isso que no final, eu não estou mostrando aqui para vocês, mas é por isso que no final eu vou ter uma curva de resposta desse jeito aqui, olha, uma sigmoide. Então eu tenho poucos excelentes produtores, poucos péssimos produtores, e a maioria está aqui no meio do caminho. É uma curva desse jeito, é uma curva em S. Né? É uma distribuição, como a gente chama na estatística, de uma distribuição normal. Né? Então, eu posso fazer essa curva desse jeito aqui, olha. Eu tenho
pouca gente produzindo muito, pouca gente produzindo muito, muita gente produzindo médio, depois a curva volta para cá e ó, pouca gente produzindo pouco, né? Então, muito é muito pouca gente, pouco é muito pouca gente, a maioria está aqui nesse meio de caminho, né? Que é o normal, que é a característica normal de qualquer situação real de campo, né? Então, baseado nisso aqui, eu comparo a análise que eu coloquei, que eu acabei de digitar, com o banco de dados que está dentro do computador, né? Nesse caso aqui, 130 talhões. Um pouco mais, por quê? Porque a cada ano, esses produtores nos quais a gente fez esse diagnóstico, nós temos um trato com eles, que eles mandam a análise para a gente, né? Coletam a folha direitinho, eles aprenderam a coletar, eles mandam as folhas para a gente, mandam o solo para a gente, né? E a gente faz a análise de graça para eles, com a condição de que eles devolvam a produtividade para a gente. Então, eu tenho o quê? Uma atualização, ano a ano, desse banco de dados, né? Todo mundo está fazendo isso? Não, né? Nem todo mundo ajuda a gente todo ano, né? Mas nós temos um pouco mais do que esses 130 bancos de dados aqui. Mas esses 130 dados já permitem que a gente faça os eventuais ajustes necessários nessa situação, tá certo? Então, é por isso que você não consegue baixar esse programa aqui, porque eu estou atualizando ele constantemente, né? Eu estou incluindo novas informações dele. Então, é um banco dinâmico, é um banco de dados que recebe informações atualizadas a cada ano, a cada safra, né? Então, é por isso que eu não consigo baixar. Mas você entra lá e faz gratuitamente essa determinação. Então, vem aqui calcular, ó. Quando eu peço para calcular, o que ele está fazendo? Ele está me dando essa situação aqui, olha, né? Você pode interpretar ele nesse de pizza aqui, né? Eu prefiro esse outro aqui, eu gosto mais desse outro aqui, que é mais fácil da gente enxergar. Então, o que eu tenho? O que diz, o que indica para mim? Indica, ó, esse CNDR2 indica para mim que existe um desbalanço. E esse desbalanço tem esse valor aqui de 39. Quanto mais próximo de zero, mais balanceado, mais equilibrado está. Quanto mais longe de zero, mais desbalanceado está, mais problemático está. Tá certo? Quanto mais desbalanceado, maior vai ser esses valores, maior vai ser essa, por exemplo, tudo que está em vermelho abaixo aqui, está carente. Tudo que está acima em verde, está sobrando. E o que está no ponto zero aqui é o ideal. Ó. Então, por exemplo, nitrogênio, ó, o índice de nitrogênio, o índice de balanço de nitrogênio, está bem pertinho de zero. Então, está bem balanceado. O índice de fósforo está bem balanceado também. O de potássio já está acima. O de cálcio está faltando. De magnésio está faltando. Enxofre está bem próximo do zero. Boro também. Cobre também. Eu tenho um pouco de excesso aqui, ó, de ferro, de manganês e zinco, né? Então, vamos analisar. Nós agora, enquanto agrônomo, recorrendo a todo o conhecimento que você obteve anteriormente, né, não aqui no nosso curso, nós não chegamos a tanto, porque precisava detalhar um pouco mais, mas tenho certeza absoluta que vocês conseguem enxergar aqui quais são os grandes problemas que nós temos, né? Nós temos aqui, ó, um excesso de potássio, falta de cálcio e magnésio e um excesso de ferro, manganês e zinco. Os outros aqui, vamos dizer que eles estão adequados, né? Você recebeu a análise, você tinha análise ali, que nós digitamos lá em cima, fez o cálculo todinho, pela análise de folhas lá, comparado com a exigência da cultura, você poderia ter alguma indicação, mas aqui está te dando uma indicação muito melhor e muito maior, porque está tratando do equilíbrio. É o nitrogênio contra todo mundo, contra todos os outros nutrientes. É o fósforo contra todos eles. É o potássio contra todos eles. Por isso que é o índice de balanço, né? Por isso que é o índice de balanço. Então, vamos ver. Se eu tivesse que tomar uma atitude agora, o que vocês recomendariam para o nosso fruticultor lá, para o cara da goiaba, né? Ele veio com a análise, você pegou o computador, digitou essas análises lá dentro,
o banco de dados de dentro do computador diz para você isso aqui, ó, tá aqui, ó, tá? Vamos interpretar juntos isso aqui. O que é que vocês estão enxergando disso aqui agora? E qual é a ação que você teria em relação a isso? Vamos lá, chutem aí, não tem problema de ter vergonha, não tenha receio, né? Ninguém tem obrigação de saber. Mas é bom dar um palpite, né? Um palpite eu acho que vocês têm condição de dar. Quem arrisca aí? Professor, eu vou dar uma risca. Como o cálcio e o magnésio está baixo e o fósforo está no nível aceitável, né? Dá para entender que esse solo está um pouco ácido, né? Perfeito. Ação para resolver o problema do solo ácido. Calagem. Calagem. Beleza. É isso que eu queria de vocês. Então agora vamos pensar. Quando eu faço calagem, e como nós vimos lá atrás, ele aumenta as quantidades de cálcio e de magnésio disponíveis no solo e, consequentemente, para a planta, tá certo? Então, calagem resolveu o meu problema de cálcio e de magnésio, e alguma coisa que também é intuitiva. Vamos pensar aqui, olha. Se eu estou com excesso de potássio, esse excesso de potássio, muito provavelmente... Nossa Senhora, tem um cara aqui fazendo algum barulho aqui em cima. Se eu tenho um excesso de cálcio e de magnésio, muito provavelmente, uma falta de cálcio e magnésio, muito provavelmente o excesso desse potássio aqui é porque eu tenho uma quantidade de potássio no solo que está sendo absorvida por falta desses dois caras aqui. Quando eu coloco esses dois aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a competição entre eles. Vê se você consegue bater lá, Zé. Então, ó, me desculpem se aconteceu algum barulho aqui, mas vamos tentar ver se dá certo, né? Então, se eu tenho falta de cálcio e magnésio e eu coloco no solo, vai começar a haver competição com o potássio. Então, automaticamente, eu posso quase garantir que automaticamente o teor de potássio que vai aparecer nas folhas vai diminuir também. Por quê? Porque aumentou a competição com o cálcio e com o magnésio. Então, olha, numa penada só, eu consegui resolver, com a calagem, eu consegui resolver o problema de cálcio e o problema de magnésio e diminuir a absorção de potássio. Tá certo? E uma outra coisa que eu tenho certeza que vocês sabem aqui também. Quando eu faço calagem, eu aumento cálcio e magnésio, beleza? Diminuo o potássio que vai ser absorvido. É uma outra consequência da calagem, né? A outra consequência da calagem, além de fornecer cálcio e magnésio, é o quê? Aumentar o pH, não é isso? Quando eu aumento o pH, o que acontece com os micronutrientes catiônicos? Por exemplo, ferro, manganês e zinco. Eles não diminuem? Então, olha, com a calagem, aumentei cálcio e magnésio, competiu com potássio, diminuiu o potássio, e eu reduzi a disponibilidade, a solubilidade para as plantas, também no solo, de ferro, de manganês e de zinco. Então, veja, com uma única ação, com uma única prática agrícola, que é a calagem, eu consegui resolver esses três aqui e esses três aqui também. Isso ajuda muito a gente no processo de interpretação. É claro que isso aconteceu, peguei aleatoriamente, né? Isso aconteceu desse jeito. Mas, eventualmente, você pode ter aqui um desbalanço com nitrogênio ou com fósforo, a mais ou a menos aqui, e que requer uma ação, né, de aumentar a dose ou de diminuir a dose, aquele ajuste no programa de adubação que eu falei para vocês, emitido na cultura da goiaba. Por quê? Porque eu fiz análise de folhas no momento do florescimento, recebi esse resultado e ainda vou fazer adubação posteriormente. Então, posso ajustar o programa para mais e para menos. No caso da calagem, é um pouco mais preocupante. Por quê? Porque a calagem normalmente está com antecedência. Né? Então, provavelmente, nessa situação aqui, olha, eu não consiga corrigir perfeitamente bem isso. Né? Tem interferência, porque eu vou fazer calagem e vou botar adubo em cima. Então, vou ter perda de adubo, como nós dissemos para vocês.
Então, muito provavelmente, essa ação aqui será realizada no ano seguinte, mas ela já está me dando uma indicação, então, da ação que eu tenho que fazer, né? Então, é uma ferramenta extremamente interessante para a gente tentar enxergar melhor o equilíbrio nutricional da planta, né, o balanço nutricional da planta, usando, então, um banco de dados obtido com a parceria com produtores, né? Eu não preciso montar experimentação, né? Então, em áreas, por exemplo, nós temos aqui, no Nordeste, por exemplo, né? Existem áreas em que existe uma concentração muito grande da cultura do melão, por exemplo, né? Tem muito produtor. Então, o que nós vamos fazer? Vamos conversar com os caras do melão lá. Escuta, ó, nós fazemos no laboratório de graça para vocês análise de folha, análise de solo. Vocês confiam a produção para a gente depois, vocês dão o resultado da produção para a gente, bom, beleza. Junto aí 100 produtores desse aí, às vezes a cooperativa deles ali tem essa informação, né? Junto a essa situação, e eu posso, então, fazer um programa desse aqui, né? Para o caju, dá para fazer isso, nós estamos tentando fazer isso junto com a Embrapa, né? Para outras culturas, eventualmente, aqui, né? E para a bananeira, que é o que eu falei para vocês, né? Que nós fizemos, inclusive, para o estado do Ceará, baseado aí naquilo que a gente teve com o pessoal do sítio Barreiras, né? Vamos ver se eu saio e volto aqui para o site, né, da Unesp aqui, né? Então, eu saí dele aqui, vou sair da Goiaba. Tem alguma questão aqui para essa parte aqui que eu falei de Goiaba para vocês? Querem fazer algo em relação a isso? Nós estamos acabando, se Deus quiser, vai dar para a gente concluir isso aqui. Senão eu vou voltar aqui, vou pegar só o site da banana aqui, né? Olha, CND Banana. Aguenta um pouquinho, vamos ver se dá certo. O procedimento aqui é o mesmo, vejam, né? Eu tenho a mesma configuração aqui, olha, mesma configuração, com duas informações diferentes em termos de análise, né? A primeira delas, vejam aqui, olha, é o sódio. Por quê? Porque eu já disse para vocês, no estado, né, no semiárido aqui, é importante o sódio. E o alumínio também. Em algumas situações aqui, o alumínio também é importante, né? E, como eu disse para vocês, esse é o programa mais novo que nós temos. Então, nós já dividimos, ó, nanica e prata. Antigamente, a gente só tinha para prata, que é aquele que eu mostrei para vocês da linha de fronteira. Hoje em dia, nós já temos para nanica. Então, nós temos duas possibilidades aqui, né? Para algumas culturas, nós já estamos fazendo. Para pêssego, por exemplo, vai entrar algumas variedades de pêssego. Quando a gente montar o sistema de pêssego melhor lá, a gente vai ter para duas variedades de pêssego, né? Para banana, então, nós já temos um diferencial aqui que é realmente interessante também. E se aparecer outras coisas, a gente vai colocando ali. O procedimento é o mesmo. Pego uma análise de um produtor e vou comparar com o meu banco de dados. Qual é o banco de dados aqui? É aquele do sítio Barreiras. Mais de 800 amostras de folha e de produção, comparando isso tudo, né? E eu jogo uma análise de solo aqui dentro, uma análise de folha aqui dentro agora, de um produtor qualquer, né? E ele vai me indicar o balanço aí, maior, menor, né? O procedimento é exatamente o mesmo, né? De novo, isso aqui foi desenvolvido lá no sítio Barreiras. Vale aqui para o norte do Ceará? Não vale perfeitamente, porque o solo é diferente e o clima é diferente. Mas tem alguma coisa melhor? Não, não tem. Então, vamos usar até que eu tenha uma adaptação melhor para essa situação aqui, né? Então, é uma ferramenta. Precisa de ajuste, mas é uma ferramenta que pode ser utilizada com vantagens, digamos assim. Tá certo? Então, não vou nem fazer exercício aqui, que vai que o cara aí em cima me começa a perturbar com essa furadeira dele aqui. Perguntem, por favor, se tem dúvida, né? Isso aqui tudo está no site da Unesp de registro, né? É facinho de entrar lá e vocês podem utilizar, vocês viram todos os dados, todos os programas, né, que tem para ela, né? Então tá aqui, olha, isso aqui, né? Registro Unesp BR, site CNB, né? Vocês vão entrar em todos esses dados aqui para poder trabalhar com isso.
Se não tem questão nenhuma, vou voltar aqui para o nosso meeting. Tranquilo? Então, vou sair daqui. Voltei aqui no nosso meeting aqui. Então, isso é o que eu queria apresentar para vocês no dia de hoje. Eu combinei ontem, e eu vou remeter ao pessoal do PET, a aula de adubação foliar que a gente se comprometeu a fazer com vocês, mas que eu acho que estava extremamente interessante. Eu fiz agora recentemente, tem uns 15 dias, talvez isso aí, essa aula, porque teve a participação também de um outro colega lá do Rio Grande do Sul, né? E ele está falando um pouco da parte de fisiologia, que é uma parte que eu não tenho tanto domínio assim. Então, ele vai entrar com alguns detalhes aí da fisiologia, que eu acho que são interessantes, vocês podem aproveitar, e em seguida vem a aula dele está primeiro, né, porque é fisiologia, e depois entra a minha parte, que é mais a parte de adubação foliar propriamente dita, né? Então, estão falando de uma maneira geral de adubação foliar, mas a gente entra um pouquinho mais especificamente dentro da área de fruticultura também, né? Então, como eu disse, era isso que eu queria apresentar. Eu agradeço imensamente a atenção de todos vocês que estiveram aqui, né? Foi uma satisfação estar junto com vocês durante essa semana inteira. Vocês têm meu e-mail, eu estou aqui à disposição. Quando nós voltarmos na faculdade, definitivamente, também nós estamos à disposição lá, estamos pertinho de vocês, né? Não hesitem em me consultar, se eu puder ajudá-los nas suas atividades, nas atividades de vocês, eu estou aqui à disposição de todos vocês. Tá certo? Tudo bem, professor. Novamente, a gente que agradece a sua disponibilidade e a sua atenção durante todo esse curso. A gente viu que nesse modelo não é fácil mesmo, né? Porque é um curso que a gente precisa bastante da lousa para trabalhar, para fazer cálculo, mas o senhor conseguiu fazer essa parte muito bem e a gente conseguiu compreender o conteúdo, que eu acho que é o mais importante, né? Em nome do PET Agronomia, a gente agradece muito a disponibilidade do senhor e também agradecemos aos colegas que estão aqui presentes também, tiraram esse tempo para participar, quiseram buscar conteúdo, né, buscar conhecer um pouco mais sobre interpretação de análise, tanto química como foliar, e é basicamente isso. Pessoal, só queria reforçar que, junto com o link de presença aí no chat do Meet, a gente colocou um formuláriozinho de avaliação, porque sempre no final das nossas atividades a gente faz um formulário de avaliação para saber como foi o andamento da atividade, o que é que precisa melhorar, o que é que tem de sugestão, o que é que pode continuar, para nas próximas atividades a gente corrigir esses erros. Então, eu peço que vocês preencham esse formulário, certo? E o formulário de presença também. Outro informe que eu gostaria de dar é relacionado ao certificado de participação. Nas próximas semanas, a gente vai estar enviando o certificado para vocês pelo e-mail, certo? A gente ficou com o e-mail de vocês na inscrição, a gente vai enviar o certificado de participação no e-mail de vocês, e para o professor a gente envia o certificado de ministrante do curso, certo, professor? Aqui.